Olá, seja bem-vindo a mais um programa Vida e Trabalho Decentes, da Comissão Especial de Trabalho e Empregabilidade aqui do CRA-RJ. E hoje nós vamos falar sobre um tema que tem estado muito na mídia e que é necessário que a administração se envolva, fale e combata, que é o trabalho escravo, o trabalho análogo à escravidão. E quem vai conversar com a gente hoje é o administrador Cláudio Maciel, que é professor adjunto da FRJ e membro aqui da nossa Comissão de Trabalho e Empregabilidade. Cláudio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado a todos os membros do CRA. Agradeço a oportunidade de participar, mais uma atividade da nossa comissão, e a nossa apresentação se dá no sentido de que está fazendo exatamente um ano, de que teve aquele lamentável caso, nas vinícolas lá do Sul, de que foram resgatados 207 empregados terceirizados, sobre associação, ou algo que seja parecido, análogo ao trabalho escravo. E existe um grande problema aqui de caracterização do que seria esse trabalho escravo. Então, a gente vai apresentar nesse programa algumas características do trabalho escravo, passando pelo ciclo do trabalho escravo e, por fim, algumas medidas que a gente poderia adotar para que possa coibir ou esclarecer as empresas com relação à possibilidade de você combater ou identificar um trabalho escravo. Não só na própria empresa, como principalmente para as suas terceirizadas. Muito bem. Bom, dessa vez eu vou deixar o Cláudio explicando para a gente tudo da melhor forma possível e volto aqui só no final para saber se você gostou. Hein, Cláudio, a palavra é sua. Vamos lá, prosseguindo. Bem, dentro das características do trabalho escravo, eu vou listar aqui 4 características, sendo que se você se enquadrar em apenas uma dessas características, já seria considerado como trabalho escravo. Ou seja, não seriam somente as 4 em conjunto. Ou seja, apenas uma já caracterizaria como trabalho escravo. Bem, a primeira característica seria a questão do trabalho forçado. O que seria esse trabalho forçado? É quando o trabalhador é submetido à exploração sem a possibilidade de deixar o local. Ou seja, ele chega no local de trabalho, ele tem os documentos retidos, e começa a partir daí a ter esse trabalho forçado. Ele vai, a partir daí, ele tendo esse trabalho forçado, ele posteriormente acaba tendo diversos custos do tipo, olha, você está utilizando um instrumento de trabalho, você vai ter que pagar, você está tendo alimentação, você vai ter que pagar, ou seja, você vai criando uma situação, além desse trabalho forçado, uma situação em que fica inviável na comparação daquilo que ele tem de receita com as supostas despesas existentes que ele teria que pagar. Então, quando você vai combinar essa receita que ele teria, nesse salário que ele teria com as despesas, em contrapartida, ele nunca vai chegar numa situação de que ele poderia pagar aquilo que ele está devendo. Então, a primeira característica seria esse trabalho forçado. A segunda característica seria a jornada exaustiva. O que seria essa jornada exaustiva? Para além dos direitos trabalhistas que você tem, da jornada de 44 horas, descanso semanal remunerado, pagamento de horas extras, etc., esse trabalhador não tem sequer direito a nada, ou seja, ele pode extrapolar a quantidade de horas num dia só, ele pode avançar sábado, pode avançar domingo, trabalho de domingo a domingo, não dá tempo para ele descansar, não dá tempo para ele ter um mínimo de um lazer, e não dá tempo dele ter um mínimo de condições, mesmo fisiológicas, de alimentação tal, para que ele possa continuar prosseguindo esse trabalho. Então, o segundo ponto é essa questão de jornada exaustiva. Bem, o terceiro ponto seria essa servidão, você acaba tendo uma relação de servidão por dívidas. Então, a servidão por dívidas seria a terceira característica, ou mais uma característica que poderia identificar como trabalho escravo. Ou seja, a relação, você vai criando tantas, como eu já tinha falado anteriormente, você vai criando tantas despesas para esse trabalhador que estaria numa situação de trabalho escravo, que acabaria tendo uma relação de servidão, ou seja, a receita que ele teria seria destinada para pagar a alimentação precária que ele tem, a moradia, o próprio transporte dele até o local desse trabalho, outras condições também de higiene, de moradia, tal, que teria, e que seria um custo tão alto que o salário dele seria incapaz. Então, ele sempre vai trabalhar no negativo, E isso, é claro, que tem uma questão também moral que atinge esse trabalhador que está submetido sobre esse regime, porque psicologicamente também ele sempre vai achar que está devendo algo ao seu patrão. Por fim, as condições degradantes, porque além desse trabalhador ele estar em condições
de uma jornada exaustiva, né? Além de ele estar num trabalho forçado, além de ele estar nessa servidão por dívida, as próprias condições. Esse trabalhador ele não tem um plano de saúde, se ele passar mal, tal, ele não tem aquela assistência necessária que deveria ser dada, ele não tem outros benefícios inerentes, né, a qualquer outro trabalhador que estaria num regime de um contrato de trabalho e tal, e isso faz com que essas condições degradantes também vá atingindo o psicológico dele. Reparem, embora exista uma relação entre esses 4 pontos, tá? Em você caracterizando apenas um deles, já seria identificado ou associado ao trabalho escravo. Bem, e voltando nessas características, né, um outro ponto seria importante de mencionar seria a questão do ciclo do trabalho escravo. E a gente compreendendo esse ciclo do trabalho escravo seria fundamental para que a gente possa pensar posteriormente medidas que possam realizar o combate. Então, qual seria a montagem desse ciclo, né, do trabalho escravo? Primeiro, a vulnerabilidade socioeconômica, né? É uma pessoa que está numa situação vulnerável, ou seja, ela não consegue arranjar emprego, ela não tem estudo necessário para que ela possa galgar alguns tipos de trabalho que teria uma remuneração melhor, tal. Seria um trabalho, dada a baixa formação dele, né, e o baixo acesso, né, à oportunidade de emprego, ele fica numa situação muito vulnerável, né, e acaba sendo presa fácil para aqueles, digamos, aventureiros que oferecem, olha, vai ter um trabalho muito bom, que você vai ganhar dinheiro não só para você, como para sua família, mas isso vai ser num lugar mais distante, você pode mandar dinheiro de lá para sua família, tal. Ou seja, ele oferece primeiro todas as condições para que ele seja atraído para aquela situação. Então, ele vai ter um momento de aliciamento, né? Um segundo momento desse ciclo, né? Primeiro, a vulnerabilidade econômica, segundo, o aliciamento, né? Para que ele migre para esse local de trabalho. A partir do momento que ele chega no local de trabalho, muda o jogo. Aí ele já vai ter, né, os seus documentos retidos, já vai ser submetido a esse regime pesado, de jornada exaustiva, ou alguma daquelas características citadas do trabalho escravo, e a partir daí ele vai estar inserido mesmo no seu trabalho escravo. Não tem jeito, ou ele continua ali no terceiro momento, ou ele tem a fuga, ou algumas denúncias que também podem ser feitas com relação ao trabalho escravo, né? A partir do momento da fuga ou das denúncias, então eu vou ter um outro momento, né, que seria a entrada da fiscalização, né, ou até medidas próprias de libertação desses trabalhadores, né, que posteriormente as empresas vão ser julgadas, vão ser punidas, e esses trabalhadores vão ser ressarcidos, né, ou às vezes até nem vão conseguir ser ressarcidos, que as empresas vão quebrar ou não tem capital para isso, né, mas ocorre o ressarcimento, mas não adianta muita coisa, porque esses trabalhadores eles continuam numa situação vulnerável. Não é raro, né, algumas justificativas de empresas de falarem, olha, não ocorre um trabalho escravo, porque ele sai daqui depois de um determinado período, depois ele volta para cá, mesmo sabendo que mesmo sabendo que ele foi submetido a essa pressão toda, ele acaba voltando depois. Mas é muito mais para uma necessidade socioeconômica do que, né, uma vontade dele de retornar àquele local, né? Então, a questão da vulnerabilidade socioeconômica é bem, digamos, crucial para que a gente possa realizar determinadas ações de combate ao trabalho escravo. E por fim, né, algumas medidas de combate que a gente pode realizar, como, primeiro, a prevenção. O que seria a prevenção? Seria a informação para as empresas, e eu acho que isso é um papel fundamental, esse papel de informativo do que seria o trabalho escravo. Não só para as empresas, como também terceirizadas, que muitas delas têm muitas empresas terceirizadas, mas elas não fazem esse acompanhamento, né, de que se essas terceirizadas realizam ou não o trabalho escravo. E é claro que isso é muito ruim para as empresas também, porque elas podem ser penalizadas não só nacionalmente, como também internacionalmente na hora de você exportar determinados produtos, né, sofrer determinadas sanções, que prejudicaria, às vezes, uma empresa que, às vezes, como ela não fez esse controle do trabalho escravo, principalmente uma terceirizada, ela acaba pagando o pato por essa empresa terceirizada ter feito o trabalho escravo. Então, é fundamental que você tenha, primeiro, uma fase de informação, uma medida de prevenção. Uma outra questão também é de assistência à vítima, ou seja, não só aquelas pessoas que foram submetidas ao trabalho escravo serem indenizadas, como também serem orientadas, capacitadas, qualificadas para que possam sair desse ciclo. E, finalmente, a repressão ao crime.
Ou seja, não adianta você fechar a empresa e daqui a 6 meses ela abre de novo e volte a fazer as mesmas práticas, achando que, olha, isso foi tudo natural, isso aí foi apenas um deslize, tá, mas voltaria às mesmas práticas. Não, você tem que ter uma repressão tal que o empresário ele pense 2 vezes antes de voltar com tais práticas. Bem, então, dada esses esclarecimentos das características, né, do trabalho escravo, bem como a descrição do ciclo do trabalho escravo e das medidas preventivas, acredito que nesse tópico aqui a gente tenha, pelo menos, esclarecido, o objetivo de esclarecer, né, o público de como a gente vivencia essa questão do trabalho escravo aqui no Brasil. Muito bom, Cláudio. Assim, é interessante a gente escutando, né, essa sua aula sobre essa questão do combate ao trabalho escravo, de pensar que isso ainda realmente acontece, né? Você vai aqui mesmo no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, principalmente, saber que a gente ainda tem alguns casos como esse. E eu queria que você explicasse também, eu descobri, Érica, sou jornalista, não sou administradora, mas eu descobri que uma empresa pratica o trabalho análogo à escravidão. Qual é o meu papel como cidadã, ou principalmente como gestora? Por exemplo, eu vou prestar serviço. Como eu posso denunciar, como eu posso auxiliar nessa fiscalização? O Ministério Público do Trabalho tem um canal direto de acolhimento de denúncias, né, e reclamações a respeito do trabalho escravo. Inclusive, existe no próprio site do Ministério Público do Trabalho algumas cartilhas, alguns informativos com detalhes mais a respeito do tema. E você acredita que, hoje em dia, a gente pensando na formação do futuro gestor, né? Porque a gente ouve muito falar sobre a questão do ESG, né? A questão da sustentabilidade, né, econômica, a governança, o compliance, né? A formação do gestor hoje prepara para combater esse tipo de escravidão, o trabalho análogo à escravidão no Brasil? Bem, acredito que nos currículos você não entre em alguns detalhes, né, específicos com relação ao trabalho escravo, mas acredito que deva ser papel, né, não só, né, eu dei o caso aqui do Ministério Público do Trabalho, mas acredito que também os órgãos de fiscalização, os órgãos de controle, até as próprias entidades de classe também têm o papel de orientar esse gestor, orientar esse empresário, né, de que ele reconheça e identifique características capazes de que ele possa identificar como trabalho escravo. Volto a reforçar, às vezes tem muito empresário que não sabe, né, o que algum tipo de trabalho, algum tipo de tarefa estaria caracterizado como trabalho escravo, porque ele acredita que existe uma zona cinzenta daquilo que seria trabalho escravo e aquilo que não seria trabalho escravo. Seria só uma mão de obra muitíssimo barata, digamos assim. Exatamente, então eu acredito que o esclarecimento e a orientação seria o primeiro passo. Você falou também sobre a questão da cadeia, né? A cadeia entre a empresa e a empresa que acaba sendo manchada pelo trabalho escravo, por uma terceirizada, por uma prestadora de serviços. A gente sempre escuta falar, principalmente sobre a questão no Oriente, né? Os tigres asiáticos, China, Índia, né? Também faz parte do papel das empresas brasileiras ficarem de olho nisso, não. Essa empresa está prestando serviço, não é legal, ela foi acusada. Também faz parte do trabalho do gestor aqui do Brasil ficar de olho nessa matéria-prima, nessa manufatura que ocorre fora do país? Não só fora do país, como dentro do país também. Porque isso pode impactar qualquer identificação de elementos de trabalho escravo, isso pode impactar a sua própria possibilidade de internacionalização ou exportação dos seus bens e serviços. Verdade. E encerrar, né, esse ciclo, como você bem disse. Sim, e isso vai muito não só de políticas públicas que sejam, né, orientadas para essas pessoas mais desfavorecidas, né, e no caso dos empresários, um esclarecimento, claro, um esclarecimento inicial daquilo, principalmente do que seria caracterizado ou não como trabalho escravo, porque existe muita desinformação, existe muita fake news e existe muita discussão até pasme, naturalizando uma questão dessa, sabe? Do tipo, ele foi lá porque quis, né? A oferta de emprego está ali, vai lá porque quer, ou seja, algumas coisas que a gente vê, inclusive em redes sociais, né? Que banalizam ou até desconsideram essa questão, descriminalizam e desconsideram essa questão do trabalho escravo. Então, cabe o nosso papel de orientar, né?
do que seria ou não caracterizado como trabalho escravo. Seria o primeiro passo, porque a desinformação é muito grande. E para quem quiser se informar, quiser saber mais, o que você orienta, o que você indica, Cláudio? Bem, eu volto a reforçar a questão do papel do Ministério Público do Trabalho, né, que sempre está atento, né, à mas questão em relação do trabalho. a livros, cartilhas, onde encontrar existe um material farto informações? na internet sobre questões de trabalho escravo, existem publicações acadêmicas que falem sobre isso também, e acredito que alguns órgãos de classe já começam a olhar com carinho essa questão da informação e do esclarecimento sobre a questão do trabalho escravo. E que, inclusive, a questão do trabalho decente é um dos temas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, do Pacto Global, da Agenda 2030, que nós somos signatários desde 2011. Então, é muito importante ficar atento a isso, né? Sim, e se o Brasil ele quer, né, e com suas empresas querem se lançar, né, para o exterior, se integrar no exterior, né, ou seja, se tornar competitivo em escala global, ela tem que obedecer esses preceitos, né, esses princípios, né, como você mesmo descreveu, né, contidas na ESGO ou outros documentos, não só de governança, como de sustentabilidade socioambiental. Cláudio, para a gente encerrar esse papo, eu queria saber de você como é que você vê o futuro em relação a essa questão. Você acha que a gente está alcançando novos patamares, a gente está melhorando nesse combate ao trabalho escravo? Olha, a gente tem que ter falado isso desde lá adiante da Princesa Isabel, 1888. Mas, assim, é muito triste, a gente ainda está falando disso hoje. Mas a gente está alcançando outro patamar? Bem, eu acredito que a partir do momento em que você tenha um esclarecimento, você tenha uma disseminação de uma informação adequada do que seria o trabalho escravo, volta batendo na mesma tecla. Muitos empresários não acham que estão praticando trabalho escravo ou sequer conhece a atividade das suas terceirizadas. Então, a partir do momento que você tem mais informação, você consegue dirimir esses problemas, né? E claro que um pouquinho foi agravado recentemente com essa onda aí de fake news ou de naturalização daquilo que seria o trabalho escravo. Não podemos Mas naturalizar. a gente tem que ser sempre otimista. Com certeza. Cláudio, muito obrigada pela sua participação aqui no Vida e Trabalho Decentes do CRA-RJ, da sua Comissão de Trabalho e Empregabilidade. Foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado e espero estar à disposição para mais encontros. Obrigada. E você já sabe, eu estou batendo nessa tecla, como ele falou, estou batendo nessa tecla. Estão abertas as inscrições da primeira Olimpíada Brasileira de Administração. E o tema envolve muito disso que a gente conversou aqui hoje, que é a gestão dos ODS nas organizações. Então, para saber mais, acesse o site obadm.org.br, inscreva-se, leia o regulamento, vai ser um momento muito bacana e para os futuros profissionais da administração é imprescindível saber tudo sobre os ODS, sobre a Agenda 2030, porque o mundo precisa caminhar para frente e a administração está incluída nisso. Eu aguardo você no próximo programa. Até lá, tchau, tchau.